Mas antes eu queria perguntar uma coisa que eu ouvi da rapaziada da Força Jovem aqui. Eu queria ouvir vocês. Eles falaram que esse ano eles gostariam de participar da eleição do Vasco. De se organizarem e escolher um candidato para apoiar na eleição. E não lembro se foi o Fabinho ou se foi o Marcelinho. Eles citaram que só fariam isso com o Astovaz. Todo mundo escolher um candidato, que eu acho meio difícil, né? Mas, vamos se mobilizar todo mundo em prol de um candidato. Eu tenho a minha opinião e falei com eles aqui, queria ouvir de vocês. Vou dar a minha opinião. Eu sou contrário e vou explicar já o porquê. Mas eu queria ouvir de vocês. Vocês são favoráveis à torcida organizada participar da vida política do clube no sentido de apoiar candidato A ou B? Vou explicar já antes de vocês responderem do porquê que eu sou contra. Porque vai ter aquele torcedor comum que ele não vai gostar, talvez, do candidato que vocês vão apoiar. Então, automaticamente, é uma medida, por mais que no cerne da questão a gente sabe que política ele é fundamental em qualquer lugar, o buraco do asfalto da tua rua é política, a escola que tem ali é política, né? Tudo é política, não tem como você fugir da política. Eu sou um cara, por exemplo, que odeio política, mas sei que ela é importante. Mas eu acho que tem também os prós e o contra. Um contra importante é isso. Vai ter torcedor que vai passar a odiar a torcida XYZ, ou até todas, se for um movimento coordenado de Astovaz, porque às vezes vocês, como organizada, vão estar apoiando um candidato que o torcedor não gosta. Sim. Então pode daqui a pouco até rolar, porque eu vejo isso pegando fogo entre os grupos de Vascaíno que se odeia porque um vota no Leven e o outro vota no Salgado. Eu acho um bagulho meio bizarro. Então tá arriscado a gente ver um cara que é muito fanático no negócio de política, que sei lá, ele é completamente apaixonado pelo Levenciano. Tô só dando um exemplo, tá? E vamos supor que vocês apoiam o Salgado. Aí o cara, seus salgadinhos de merda, não sei o quê, ou o contrário, seu lelé. Então assim, eu acho que isso é algo que na prática pode acabar acontecendo. Sem contar que eu acho meio muito difícil você se comprometer politicamente com alguém e de contrapartida eles não querendo te exigir algo de volta. Sim. Então eu vejo isso meio complexo, mas eu respeito a decisão de qualquer um. Então a pergunta é, vocês realmente acham isso positivo? Vocês vão sim escolher um candidato e vão apoiar alguém na eleição ou não? Qual é a visão de vocês? Então, essa questão de as pessoas já apontarem o dedo, historicamente a gente nunca fez isso, a GDA. A GDA nunca fez isso. E já era taxada, a gente era a torcida do Júlio, sacou? Tipo, a torcida do Júlio, a torcida de todo mundo falava, GDA, mas, mano, a gente nunca se posicionou dessa questão porque a gente entendia isso, sacou? A gente mas no Vasco tem isso, eu nunca me posicionei com nada e cada hora me empurram pra um lugar, é bizarro. A gente votava, tinha gente que votava no Eurico, tinha gente que votava no Júlio, mais variados ali, então a gente não fazia essa questão do apoio e nunca tinha essa intenção. Não tinha uma necessidade, porém, hoje a gente se coloca como uma necessidade de discutir a política do Vasco também para a nossa cultura, para o nosso lifestyle também, que é a torcida organizada, e para toda essa pra que a gente está conversando aqui sobre o Vasco. Acho que é necessário a gente ter uma conversa com quem for candidato para falar qual é a tua intenção, meu amigo, o que você quer. Sacou? E aí chegar num ponto pra gente decidir que vai apoiar o nome, isso falando individualmente a GDA. A ou B, isso tem que ser muito conversado, até porque é algo inédito, se a gente fizer algo inédito, algo que não pode ser assim, acontecer mais, só que nossos pensamentos não é mais o mesmo de antigamente, que a gente já vê umas manobras para essa nossa cultura, esse nosso lifestyle. Se a gente também não participar diretamente, se a gente não começar a querer fazer política de fato dentro do Vasco, a gente pode acabar, tipo assim, isso é a minha visão, sacou? Mas a gente não tem nada decidido ainda formado, porque a gente, é isso, é um processo. A gente não pode chegar aqui, eu como o presidente da torcida, falar assim, acabou, vai ser isso porque eu quero, isso aqui acabou. A gente teve um problema com a SAF sobre isso, por exemplo, sabe? A gente tomou uma medida de não ser contrário à SAF, fazer os questionamentos, inclusive, que ocorreram agora, tava acontecendo tudo que a gente questionou na nossa carta lá, e nós tomamos pancadas, inclusive da nossa base, sacou? A gente tomou muita pancada da nossa base, então é isso. Por qual motivo? Porque a gente se colocou questionando a SAF. E tomaram retaliação. Porque, como se a gente fosse contrário, que a gente não queria a evolução do Vasco, estava vendido para não sei quem, vendido para fulano, sacou? E a gente só queria questionar e tudo calhou e aconteceu agora que esses questionamentos tiveram. Tem esse exemplo que tu citou do cara que vai xingar, o problema não tá na torcida definir um apoio, o problema tá nesse cara passar a odiar alguém por uma escolha política. Mas, mas aí a gente cai naquele problema, Robson, que é o seguinte, tem um mundo real e o mundo, tem um mundo ideal. Infelizmente, o mundo ideal não existe. Óbvio, mas assim, pegando o gancho do que o Foga falou, que eu acho que é o importante, é que hoje a gente tem um canal, que é justamente um canal onde todas as torcidas possam, e podem, e devem, e discutem a política do Vasco, que é a Astovaz, né? Então,
Por mais que... E é aquilo também, que é importante ressaltar. Eu posso ter o meu candidato, né? Aí é uma decisão pessoal minha. Eu não posso entubar a minha decisão pessoal para a torcida. Se a GDA vai apoiar alguém, isso tem que ser conversado com todos os componentes da GDA. Né? As pessoas que constroem a As torcida. pessoas que constroem a torcida, elas precisam participar disso. Então, pra gente, é o que foi o que eu falei, é uma novidade. Né? A gente nunca tomou um posicionamento. Mas você vem com bons olhos essa questão? Cara, Nesse momento a gente enxerga que há uma necessidade, mas É. também não é na política do toma lá da cá. A gente não quer fazer política do toma lá da cá. Então, É uma mas necessidade. a minha pergunta... E pela Estovaz, é isso, existe uma coletividade. Sacou? Cada um coloca as suas eu não vejo questões lá. eu não vejo como com bom nem maus olhos, eu vejo como necessário. É o momento. Não, então, mas deixa eu jogar um pouco mais de luz, talvez vocês não me entenderam bem. Eu não tô falando que eu sou contrário às organizadas Sim. terem um canal para dialogar com o clube, não é isso. Sim. A minha pergunta especificamente é, vocês acham importante as organizadas tomarem partido político e vamos apoiar o fulano? A minha questão é mais, essa decisão eu acho errado. Por esse cenário. Eu acho importante sim. Porque talvez até exigir mesmo, criar um local onde o clube, seja quem tiver no momento na cadeira, discutir com as organizadas questões importantes para a torcida e para o clube. Esse canal, essa política de diálogo eu acho importante. Agora, tomar o partido de apoiar o Júlio, o Pedro Strozenberg, o Leonardo Rodrigues, Sim. o Euriquinho, seja lá quem for, eu acho meio complicado. Eu acho que assim, as torcidas organizadas, né? E aí falando da GDA, ela não é só uma torcida, ela também é um movimento social. As torcidas surgem como movimento social e a GDA ainda mantém isso muito vivo. Então a GDA ela sempre se propôs a discutir política a nível externo ao Vasco. Pela primeira vez a gente está acumulando esse debate sobre interno. Né? Eu acho que faz parte da política. Né? A política está presente em tudo. E às vezes vão ter cenários onde você vai ser, né, colocado num debate onde você vê, cara, ou eu me posiciono, Sim. ou eu vou acabar. Então eu acho que... E a GDA ela vem numa crescente, às vezes você ser grande pressupõe você se posicionar. Hoje, pelo tamanho que a GDA tem, pelo reconhecimento que ela tem, ela não pode se ausentar desses espaços de discussão. Sim. Vai ter que chegar um momento que a gente vai ter que tomar uma decisão. Aí existe forma diferente de você tomar. A gente nunca vai tomar uma decisão política sobre a eleição do Vasco sem discutir com os diretores da torcida, com os componentes da torcida, né? E sempre aquilo, pensando, né? E aí é uma coisa que a gente sempre fala, pra gente não existe essa política do toma lá da cá. A gente não quer tomar lá da cá, a gente quer debater política. A gente tem um programa político que a gente entende como necessário ao futebol e ao Vasco, né? Então a gente vai apoiar candidatos, né, discutindo na Estovaz, e a gente leva para a Estovaz os posicionamentos e ideologias que a GDA tem. Sim. Então não é... Pelo menos eu não acredito nessa política do esse fulaninho me deu X, então eu tenho que estar com esse fulano. Não.